Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nosso assunto são circuitos elétricos. Esse assunto que é tão abordado em física, mas que agora no nosso conteúdo de ciências da natureza vai fazer todo sentido, pois nós estaremos falando sobre eletricidade, sobre transformações de energia e como a energia que chega até a nossa casa, a energia elétrica, ela pode sofrer diversas conversões e gerar tantas outras formas de energia. E como esses circuitos elétricos estão presentes na nossa casa, fazendo com que todos os cômodos possam ser acesos, possam ser iluminados, e a gente tem aí várias comodidades que sem esses circuitos certamente seria muito mais difícil. Então vamos lá. Circuitos elétricos. A tecnologia avançada presente nos dias de hoje, ela se deve ao fato do grande desenvolvimento dos estudos em circuitos elétricos. Por isso, é muito importante entender o que é, como ele funciona na prática e quais são os elementos que o compõem. Ou seja, mesmo que a gente saiba hoje que a eletricidade é essencial para que muita coisa funcione, nem seria possível gravar essa aula para vocês sem os recursos que dependem da eletricidade, mas os circuitos elétricos também são muito importantes, porque sem eles seria muito difícil a gente aproveitar tudo que a eletricidade tem a oferecer. Então, tão importante quanto a eletricidade, o entendimento dessa forma de energia, também é importante a gente entender como o desenvolvimento dos circuitos proporcionou tanta coisa para nós, como esses grandes dispositivos que nós temos hoje e toda a organização elétrica que a gente tem na nossa casa. Então, todo o mérito também deve ser dado ao desenvolvimento desses circuitos, que não foi um trabalho fácil e cada dia a gente vê muito mais coisa sendo produzida, principalmente dentro do campo da engenharia elétrica. Onde estão os circuitos elétricos do nosso cotidiano? Esses circuitos estão presentes na nossa casa, nos ambientes onde nós estamos inseridos, em várias outras situações. E a gente consegue observar bem a presença desses circuitos quando a gente imagina o tanto de coisa, a quantidade de receptores que funcionam graças à passagem desse circuito, como o nosso computador, notebook, som, as lâmpadas que existem na nossa casa, máquina de lavar, a nossa televisão, o nosso telefone e o nosso computador, que hoje são a nossa sala de aula. Então, tudo isso funciona a partir de que esses dispositivos estão ligados a um circuito elétrico. Se eles não estão ligados a esse circuito elétrico, eles precisam ter uma bateria para poder continuar ligados. Mas caso não tenha, eles precisam estar ligados a um circuito elétrico para conseguir funcionar. Por exemplo, aqueles computadores que a gente usa eles sem bateria, se você tirar ele da tomada, ele desliga. Por quê? Porque ele não tem uma energia armazenada para funcionar. Então, só funciona se tiver na tomada. Mesma coisa, tem os telefones que acabam estragando com o tempo e eles ficam viciados. Se você tirar ele da tomada, ele não fica ligado. Então, ele vai depender de estar ligado a um circuito elétrico para poder funcionar. Um circuito elétrico, trazendo um conceito, uma definição, um resumo de uma forma bem simples para vocês, ele nada mais é do que um conjunto de vários elementos de um sistema elétrico que são ligados entre si, que possuem funções diferentes a fim de se obter a finalidade desejada. Então é como se fosse um sinergismo. Cada um vai ter uma função diferente e quando todos esses estão ligados, acontece a mágica. Eu tenho aí que os receptores podem ser ligados e esse circuito consegue cumprir com a sua função, seja no carregamento de um computador, de um celular, na iluminação de uma casa, através das lâmpadas que são acesas, tudo. Desde uma indústria que vai funcionar realmente também pela disposição de circuitos elétricos diferentes em diferentes setores. Então, para que esse circuito funcione, eu preciso que todos esses itens estejam conectados, porque senão eu não tenho uma passagem da corrente elétrica, e eu preciso também que cada um desempenhe a sua função, porque se um dispositivo não funcionar bem, logo eu terei algum problema dentro desse circuito. Então tem que ser um trabalho sinérgico, cada um faz a sua função e no final eu tenho aí um circuito potente, eficiente, funcionando.
Vamos para o próximo slide. Para que se estabeleça a corrente elétrica, o que é corrente elétrica que a gente viu lá atrás? É um fluxo contínuo de elétrons que vai passar por um ambiente desde que haja uma diferença de potencial. E aí, para que se estabeleça essa corrente elétrica, é necessária a existência de um circuito. Então, eu preciso de um circuito pelo qual essa corrente vai passar, através do qual essas cargas possam se movimentar. Mas para que esse fluxo de elétrons consiga passar, eu tenho que ter nesse circuito um material que é condutor. O que é um material condutor? É um material que não oferece resistência, e na verdade ele quer que a corrente elétrica passe por aí. Quem são esses grandes materiais? São os metais. Geralmente são os metais que vão fazer parte dos fios que estão presentes no circuito elétrico. Igual eu coloquei aqui para vocês, ó. Esse desenho aqui, ó, representa que a corrente de elétrons vai passar por dentro desses fios, e esse fio vai ser formado basicamente por dois materiais. Os condutores, que vão ser fios de algum metal que vai estar aqui no interior desse fio. Geralmente, quando a gente pensa aqui nesses fios, o principal vai ser o cobre, porque ele é o metal que tem o melhor custo-benefício. Tem outros metais que têm uma atividade superior, que tem uma performance superior? Tem sim, mas quando a gente pensa no custo-benefício, o cobre acaba ganhando. Então a gente vai ter geralmente fios de cobre e eles vão ser revestidos por um material isolante, a fim de evitar choque e desvio da corrente elétrica. Porque quando você toca se você, por exemplo, tocar num fio de cobre, a corrente vai deixar de seguir e vai ser desviada para você. E aí você pode tomar um choque ou acontecer coisa pior. Então eu vou ter aqui dentro o metal, que geralmente ele vai ser muito tranquilo de você transformar em um fio, ou seja, eles têm uma ductibilidade, uma maleabilidade interessante, e revestindo esse fio eu vou ter um material isolante que vai fazer o trabalho inverso. Ele vai dificultar com que a corrente elétrica passe, para evitar que ocorra o desvio da corrente elétrica. Quem são esses materiais? Vidro, plástico, borracha. E aqui, por exemplo, nos fios a gente usa o plástico, que vai ajudar nesse sentido. Então nós já entendemos o que é a corrente elétrica, quais são os materiais que ela vai ter mais ou menos facilidade em passar. E agora a gente tem que entender algumas características em relação à representação dos circuitos elétricos, que é o que vocês têm que tomar cuidado agora. Saber representar no circuito elétrico e identificar os componentes, que é o que a gente viu lá atrás. Saber o que é, como ele funciona e quais são os componentes, porque é a interação desses componentes que vai me dar a eficiência que eu necessito. Então, sobre os circuitos elétricos, eu tenho o seguinte: estando ligado, o circuito elétrico está fechado e uma corrente elétrica passa por ele. Vejamos. Essa corrente, ela pode produzir vários efeitos: luz, movimentos, aquecimentos e sons. Vai depender dos receptores que eu vou ter ali, que vão fazer a conversão de energia elétrica. E quando a fonte se encontra corretamente ligada aos receptores, disse que o circuito está fechado. E caso contrário, disse que o circuito está aberto. Como assim, professora? Lembra que eu falei para vocês que um circuito elétrico ele é constituído por vários componentes que estão ligados entre si? Então eu vou ter os componentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fonte de energia, que vai ser um gerador, que nesse caso é a pilha, ou poderia ser a bateria. Aqui eu vou ter uma lâmpada, que vai fazer a conversão, que vai receber essa energia elétrica e vai converter em uma outra forma. Nesse caso aqui, a energia luminosa. E aqui eu tenho uma chave fechada, que é o interruptor. O que o interruptor faz, que eu vou falar agora, eu vou falar mais à frente? Ele vai abrir e fechar o circuito. Quando essa chavezinha aqui está fechada, toda a corrente elétrica consegue passar por aqui. Então, o que vai acontecer com essa lâmpada? Que vai converter energia elétrica e energia luminosa. Ela vai ficar acesa, porque a energia passa por aqui. Do contrário, nesse caso aqui, se o circuito está aberto, tá vendo aqui que a chave está aberta? Não tem como a corrente elétrica passar por todo o circuito. Então, o que vai acontecer com a lâmpada? Ela não vai ser acesa, porque a corrente elétrica não consegue chegar até aqui. Veja só, aqui ela consegue chegar, ou por aqui também ela consegue chegar, porque essa corrente ela vai sendo
sendo transmitida, mas aqui eu não consigo porque a chave está aberta. Essa chave a gente chama também de interruptor, como na nossa casa. Se você, dependendo do que você faz com o interruptor, se você liga ou desliga, a lâmpada fica acesa ou ela é desligada. Ou seja, quando você liga o interruptor, você fecha o circuito e a corrente elétrica passa. Quando você desliga o interruptor, você abre o sistema e aí a corrente não passa e aí a lâmpada fica desligada. Muito simples isso aqui. Quando a fonte se encontra corretamente ligada aos receptores, disse que o circuito está fechado. Caso contrário, disse que está aberto. Que foi o que eu falei no slide anterior. Olha aqui um exemplo. Esse circuito aqui, ele está fechado, tá vendo? Eu tenho aqui a fonte de energia e aqui ele está fechado. Observem aqui, ó, que ele está fechadinho. Eu não tenho nenhuma fissura, não tenho nenhuma interferência aqui. Então a corrente aqui, ó, ela consegue passar com tranquilidade. Aqui eu tenho um sistema que tem aqui um corte do fio condutor. Então, por exemplo, quando a corrente elétrica sair, quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai ser desviada. Ela não vai conseguir seguir caminho, porque eu tenho aqui um corte, uma falha. E aí, por exemplo, como nesse caso aqui, esses fios condutores, eles têm uma continuidade, se eu tivesse, por exemplo, uma lâmpada, a lâmpada seria acesa, porque no momento que a corrente elétrica passasse por aqui, a energia elétrica seria convertida em energia luminosa e a lâmpada seria acesa. É por isso a importância dos interruptores. Por quê? Porque se não tivesse os interruptores, o que ia acontecer? Ou a lâmpada ficaria o tempo todo ligada, os circuitos ficariam o tempo todo fechados, e aí eu teria a passagem de energia precisando ou não. E se também não tivesse os interruptores, quando ela estivesse ligada, seria muito difícil eu conseguir ligar. Então são dispositivos muito importantes. Depois a gente tem que falar um pouquinho sobre esses circuitos na nossa casa. Os circuitos, eles são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos, de acordo com as suas especificações de funcionamento, referentes à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo. Além disso, são usados para a distribuição da energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. Então, mesmo que a gente às vezes se esqueça, para que toda essa iluminação, tanto a iluminação residencial, quanto a iluminação industrial, quanto a iluminação pública, precisa dos dispositivos, dos circuitos para funcionar. Então aqui vocês veem aqui, ó, o quanto a gente tem aqui lâmpadas dentro de cada cômodo da nossa casa. Aqui, para que isso funcione, eu tenho vários circuitos inseridos. E a mesma coisa aqui, ó, quando a gente observa a nossa casa e a interação desses circuitos com outros dispositivos fora da nossa casa. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho um circuito de distribuição, eu tenho um ramal de ligação, eu tenho um quadro de distribuição, eu tenho um medidor, eu tenho um aterramento. Então é muita coisa envolvida para que esse circuito fique funcionando da maneira correta e que ele não sofra nenhuma interferência. Porque vocês sabem que essa corrente elétrica ela pode ter algumas variações. E dependendo da intensidade, eu posso ter, por exemplo, o curto-circuito e eu também posso ter a queima, eu tenho estrago de alguns equipamentos, dependendo do quanto de corrente elétrica que chega até ali, que a gente tem que ter muito cuidado. De acordo com os componentes básicos, que eu vou falar para vocês mais à frente, um circuito elétrico ele pode ter várias funções. Então eu tenho circuitos elétricos simples, que tem, por exemplo, 3, 4 componentes, desde circuitos maiores, que tem vários componentes, que vai depender da minha necessidade. Então, de acordo com esses componentes, quais eu tenho, esses circuitos podem ter diversas funções, como eliminar picos de corrente elétrica, que são prejudiciais para alguns equipamentos mais sensíveis, traduzindo,
Se você não tiver essa correção aí do circuito, você vai ter muita coisa queimando na sua casa. Então não é interessante você morar numa região onde a instalação elétrica não é feita da maneira correta, porque você pode ter aí prejuízos, e aumentar a tensão elétrica da entrada ou até mesmo abaixá-la, tudo para garantir a segurança do ambiente onde você está inserido. E também transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua, em casos que são importantes que essa transformação aconteça. Classificação. Os circuitos elétricos, eles são classificados de duas maneiras. A gente pode classificar os circuitos como de corrente contínua e corrente alternada. Onde está a diferença? Os circuitos de corrente contínua, eles possuem forte tensão e correntes contínuas, que não variam no decorrer do tempo. Então, é uma corrente que vai ter uma tensão e vai ter um fluxo que é contínuo. Então, eu não vou ter variações ao longo do tempo. Igual eu mostro aqui para vocês esse gráfico, é contínua. Eu não vou ter surpresas quanto ao desempenho dessa corrente. Já os circuitos de corrente alternada, eles possuem fontes de tensão e correntes alternadas que variam no decorrer do tempo. Como aparece aqui nesse gráfico, tá vendo? Que ele vai variando ao longo do... Vamos colocar aqui ao longo do tempo. Então, é uma corrente que eu tenho que ter mais cuidado, mais preocupação. Aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, uma representação. O que é uma corrente contínua? Que ela sempre vai ter a mesma tensão e vai ter... Eu não vou ter variação. Então, por exemplo, ela começa aqui e vai seguindo o seu fluxo, que eu tenho uma previsão, eu sei como ela vai se comportar. Já aqui na corrente alternada não, tá vendo? Eu tenho que ela vai ter uma tensão diferente e ela varia ao longo do tempo. O que eu tenho que ter um maior cuidado quando eu observo esse tipo de corrente. Então, em relação a isso, a gente tem esses dois tipos de circuito. O circuito de corrente contínua e os circuitos de corrente alternada. Os circuitos elétricos, eles são representados por esquemas que podem ser bastante complexos caso não saibamos identificar alguns de seus elementos básicos. Então aqui eu vou começar a falar de três componentes básicos, que são os ramos, as malhas e os nós. Esse momento aqui é muito importante, porque vocês precisam entender como funciona um circuito elétrico e como eu posso representar. A figura ao lado mostra um circuito elétrico não muito simples, contendo um gerador, resistores e aparelhos de medida, um voltímetro e um amperímetro, ligados em um circuito formado por 3 malhas, 2 nós e 4 ramos. Então aqui, ó, eu tenho aqui a representação de um circuito elétrico. O que tem nesse... O que eu tenho aqui nesse circuito? Eu tenho um gerador, que é representado aqui por essa estrutura. Eu tenho resistores. Eu tenho os aparelhos de medida, que é o voltímetro e o amperímetro. Eu tenho os resistores. E eu tenho as 3 malhas, 2 nós e 4 ramos. Vocês conseguem verificar aqui, sem eu escrever o que é um nó e o que são os ramos? Não, não é verdade? Porque vocês têm que entender qual é a definição dessas 3 estruturas, 3 regiões do circuito. Vamos entender um pouquinho? Entenda melhor o que são esses elementos. Então, eu tenho aqui os nós. São pontos dos circuitos que ligam dois ou mais ramos. Nesses pontos, a corrente elétrica é sempre a mesma antes e após a passagem por eles. Então, o que são os nós? São essas regiões aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um nó B, o nó B e o nó E. Então, eles vão estar presentes aqui. E aí, quando você entende essa definição, que são pontos do circuito que ligam 2 ou mais ramos, fica mais fácil de você entender qual é a estrutura e onde eles estão localizados. Embora a gente não vá utilizar muito aqui nesse momento. A nossa principal preocupação é entender as funções de cada dispositivo que faz parte do circuito. Essa definição de nós, ramos e malhas, a gente usa muito mais lá em física, no ensino médio, ou então em cursos técnicos mais voltados para a eletricidade. Temos também os ramos, que é o caminho entre 2 nós consecutivos, onde a corrente elétrica ao longo desse ramo é constante. Então, é o caminho entre 2 nós consecutivos. Então, vamos supor, se o nó A com o nó B fosse consecutivo, esse espaço aqui, ó, entre A e B, eu chamaria de ramo, onde a corrente seria constante, não teria variação.
ok? Seria uma corrente, por exemplo, contínua. E por fim nós temos as malhas, que são caminhos fechados formados pelos ramos de um circuito, no qual pode haver malhas internas e externas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma e duas malhas que fazem parte desse circuito aqui, certinho? Agora, a cereja do bolo, os componentes, os elementos que fazem parte dos circuitos. E aí vocês têm que aprender de duas formas. Vocês têm que aprender, conhecer o desenhozinho dele e a representação quando a gente faz um desenho para representar esses circuitos. Então, eu vou começar pelos resistores. São dispositivos elétricos com alta resistência elétrica, isto é, eles opõem-se fortemente à passagem de corrente elétrica. Essa classe de dispositivo é comumente usada em ferros de passar, chuveiros elétricos, churrasqueiras elétricas, aquecedores e etc. Então, esses resistores aqui, pessoal, aí eu posso representar por isso aqui e por essa outra representação aqui, são componentes de um circuito elétrico que podem ter em um circuito elétrico que vão oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Para quê? Isso para impedir que por exemplo, um sistema não receba mais energia elétrica do que suporta. Já ouviram falar? Ah, meu chuveiro queimou a resistência. Por quê? Porque como passou muito mais energia do que aquele sistema suportava, acabou que queimou, e quando queima um componente do circuito, geralmente você precisa avaliar o que aconteceu, porque geralmente aquele circuito para de funcionar. Então, por exemplo, quais são os dispositivos que a gente encontra aí, os resistores? Ferro de passar, chuveiros elétricos, churrasqueiras e aquecedores. Então, vocês podem observar que geralmente vão ser dispositivos que vão converter a energia elétrica em energia térmica para aquecer alguma coisa. Por exemplo, uma superfície, aquecer água ou coisa do tipo. Geradores. Os geradores, pessoal, aqui a gente tem a representação gráfica do que seria um gerador. E quando vocês virem um circuito no desenho, em um desenho bem bonitinho, sempre vai ser a pilha ou a bateria, que são as duas principais formas de geradores que a gente encontra para trabalhar de forma didática. São elementos responsáveis por fornecer energia para os circuitos elétricos. É a partir dele que a gente vai ter a oferta da corrente elétrica. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, o que são os fios? É o meio pelo qual a corrente elétrica vai ser transmitida. Lembra que todo desenhozinho que eu coloco para vocês, ou eu mostro fio ou eu mostro linhas, aquelas linhas ou fios representam o meio pelo qual a corrente elétrica irá perpassar. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma diferença de potencial, que promove a movimentação dos elétrons. Alguns exemplos de geradores de corrente contínua são as pilhas e as baterias. Já as tomadas residenciais são geradores de corrente alternada. Então, as pilhas e as baterias são geradores de corrente contínua, que vai ter a tensão e vai ter o sentido, não vai alterar ao longo do tempo. E, por exemplo, a tomada, que é onde a gente, por exemplo, conecta vários dispositivos, vai ser uma corrente alternada, ou seja, que vai ter variações, que pode ter variações ao longo do tempo, ok? Agora a gente vai falar das chaves ou interruptores, que eu já falei para vocês lá no comecinho da minha explicação. São dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica. Então, o interruptor ou a chave, que é representada por esse símbolo aqui, ele vai abrir ou fechar o sistema. Se ele fechar o sistema, a corrente consegue passar, porque vai ter o sistema todo fechadinho e a corrente não vai ser desviada. Mas se ele abrir o sistema, a corrente elétrica não consegue passar, porque quando chegar no momento onde a chave ou o interruptor estiver aberto, a corrente vai ser desviada. Então, por isso que a gente usa o interruptor. Quando a gente quer que a corrente passe, que é quando a gente quer ligar alguma coisa, e aí a gente abre o sistema quando a gente não quer que a corrente elétrica passe. Ou seja, quando eu quero desligar uma lâmpada de um cômodo que eu não vou utilizar mais. Então, eu faço isso. É um dos itens mais fáceis da gente observar no nosso cotidiano.
Depois a gente tem os fusíveis, que a gente tem esse tipo aqui, que é um dos que a gente mais vê no cotidiano, e tem essa outra representação aqui gráfica. São dispositivos de segurança que interrompem a passagem de corrente elétrica nos circuitos, caso exceda uma margem de segurança. Os fusíveis mais comuns são produzidos com a liga metálica de baixo ponto de fusão. Quando atravessadas por grandes correntes elétricas, essas ligas metálicas derretem, interrompendo o circuito. Ou seja, geralmente quando a gente tem aí uma corrente elétrica muito grande passando por um circuito e esse circuito não tem condições de aceitar aquela corrente, o que é uma das coisas que acontece? Queima o fusível e aí interrompe o circuito, interrompe o funcionamento do circuito elétrico. Isso é um dispositivo de segurança, porque é muito mais barato, por exemplo, você trocar um fusível de algum equipamento que tem esse dispositivo, do que você, por exemplo, trocar todo o circuito. Porque se aquela corrente grande passar por tudo, eu vou ter um problema muito maior do que trocar apenas o fusível. Capacitores são esses aqui, essa aqui é a representação gráfica. São utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito. Esses dispositivos são capazes de reter grandes quantidades de cargas elétricas, liberando-as rapidamente quando solicitados. Por isso, são muito utilizados em circuitos que necessitam de grandes correntes elétricas para operarem corretamente. Então, não vai ser todo circuito que vai ter esse tipo de dispositivo, vai ser circuitos que operam com uma quantidade maior de energia, por exemplo, em grandes indústrias. Então, tem que ter muito cuidado sobre a necessidade desse dispositivo aqui em algum circuito. Receptores, olha aqui a representação dos receptores. Receptores a gente tem muitos tipos. São dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética, que é a energia associada ao movimento. O que difere um receptor de um resistor é que este transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Televisores, computadores, lâmpadas e caixa de som são exemplos de receptores. Como aqui coloco para vocês a diferença, o resistor ele converte a energia elétrica apenas em calor, energia térmica. Já os receptores não, que são, por exemplo, o celular, o liquidificador, a máquina de lavar, converte a energia elétrica em outras formas, não apenas no calor. E é o dispositivo que a gente tem mais opções, porque são os equipamentos, os utensílios que a gente usa no nosso cotidiano, certinho? Então, dependendo do que eu uso na minha casa, eu vou ter vários tipos de receptores. Os circuitos elétricos, eles podem ter dispositivos associados com diferentes configurações. A gente vai falar agora de configuração. Quando os elementos de um circuito eles são ligados no mesmo ramo, dizemos que eles estão ligados em série. Então, isso aqui é um ramo. Se eles estão ligados no mesmo ramo, a gente diz que a gente tem resistores em séries e que é um circuito em série. Se os elementos de um circuito estiverem ligados em ramos diferentes, mas sob a mesma diferença de potencial, dizemos que eles são ligados em paralelo, igual eu tenho aqui, tá vendo? Eles têm a mesma diferença, eles estão em paralelo. São resistores que estão em paralelo. Quando os dispositivos de um circuito se encontram ligados no mesmo ramo, são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, aqui, por exemplo, como eles estão no mesmo ramo, a mesma corrente elétrica que passa por aqui. E o potencial elétrico, no entanto, ele decrescerá de acordo com a passagem de elétrons por esses elementos. As ligações em paralelo, elas ocorrem sempre em dois nós, apresentando-se em dois ou mais ramos. Nessas ligações, a corrente elétrica é dividida para os ramos, os quais podem apresentar o mesmo potencial. Então, o que vocês têm que aprender, compreender aqui? Que em relação à posição dos resistores, eu posso ter os circuitos em série e os circuitos em paralelo. Os circuitos em série, eles vão estar aqui em série, ó, na mesma linha, no mesmo ramo. E aí a corrente que passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro. Então, a gente coloca aqui resistor 1, resistor 2, resistor 3. Passa pelo R1, R2 e R3. E aqui, quando eles estão em paralelo, ó, eles têm a mesma diferença, mas eles não estão no mesmo ramo. Eles estão diferentes, mas estão em paralelo, certinho? Classificação.
Aqui eu já falei isso aqui para vocês, que é a classificação. Circuitos elétricos, eles são classificados de duas maneiras. O de corrente contínua, que vão possuir fonte de tensão e correntes contínuas, que não vai variar durante o tempo, e os circuitos de corrente alternada, que vão possuir fontes de tensão e correntes alternadas, que variam no decorrer do tempo. Também são denominados de condensadores, que possuem a função de armazenar cargas elétricas a fim de gerar energia eletrostática, que é a definição do condensador. Cada componente do circuito ele vai ser representado por um símbolo característico, sendo facilmente identificado na sua leitura, e as características indicam particularidades e propriedades do próprio circuito, como a gente viu lá, que cada item do nosso circuito, ele tem uma representação gráfica, digamos assim, e aí eu sei que se um circuito tem um determinado dispositivo, ele tem características diferentes. Então, por exemplo, um circuito que tem um capacitor é um circuito que opera com a quantidade maior de energia. Um circuito que tem que tem vários resistores ali associados, receptores ali associados, ele tem ali uma versatilidade maior. Então, tudo isso a gente analisa conhecendo também os elementos que constituem um circuito. E aí, esses circuitos, durante o funcionamento dele, através da ação dos receptores e do resistor também, a gente vai ter transformações de energia, que é o que a gente está estudando desde o começo do semestre. O universo, ele se movimenta através de transformações de energia, que é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. As plantas transformam a energia luminosa em energia química na fotossíntese, que garante a sobrevivência da nossa espécie. Os moinhos de vento de usinas eólicas transformam a energia mecânica produzida pelos ventos em energia elétrica. As usinas termoelétricas transformam a energia térmica em energia mecânica, que é então transformada em energia elétrica. Então, todas essas são representações de transformação de energia. Lembrando que a gente viu lá no começo do nosso semestre que a energia não pode ser criada e nem destruída. Ela sofre transformações que vão gerar outras formas de energia dependendo da minha necessidade. É por isso que a gente tem tantos dispositivos elétricos diferentes. Por exemplo, as transformações de energia, elas estão no nosso cotidiano, indiscutivelmente. Dentro de todas as residências que utilizam a energia elétrica para ligar os seus equipamentos e eletrodomésticos, onde ocorrem transformações de energias continuamente. Alguns eletrodomésticos que esquentam, como resistência do chuveiro, transformam a energia elétrica em energia térmica. Outros eletrodomésticos que acendem luzes, como a própria lâmpada, transformam a energia elétrica em energia luminosa. E aí, o conceito de transformação de energia, ele não pode ser subestimado nem ignorado. E ele é essencial para a compreensão da sociedade moderna, com base no seu funcionamento. Então, não se cria energia e não se destrói energia. O que você pode fazer é criar dispositivos para que haja essa conversão, tendo um circuito construído da forma correta e receptores que funcionem adequadamente. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Em quais imagens abaixo vocês conseguem detectar a necessidade ou a existência da energia elétrica? Então, aqui, quando vocês observam esses itens aqui, quais são aqueles que vocês julgam que a eletricidade precisa acontecer aqui, e o funcionamento desses dispositivos vai requerer qual tipo de conversão de energia elétrica? Eu vou ter a energia elétrica convertida em energia luminosa, energia sonora, energia térmica, energia mecânica. O que acontece aqui? Pensem direitinho e me deem aí a resposta de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. A aula ficou um pouquinho longa, mas a gente precisava falar sobre tudo isso. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, lá na plataforma, para a gente continuar o nosso bate-papo. Muito obrigada por assistirem essa aula e até a próxima aula. Bons estudos!